Existe algo mais triste do que ver uma grande promessa não alcançar o que poderia ser? Boku no Hero Academia não foi só mais um anime de super-heróis. Ele era um símbolo, um momento onde quase todos têm poderes, mas poucos têm o verdadeiro peso de ser um herói. E ainda assim, mesmo com tudo isso, a sensação que fica é de que algo se perdeu no caminho. Parte 1. Um final que não honrou seu potencial. Boku no Hero teve um final, mas não foi o final que marcou uma geração. Foi um final que dividiu. E isso dói mais do que um final ruim, porque o problema nunca foi a falta de ideia, nunca foi falta de universo. Era justamente o contrário. O mundo de Boku no Hero sempre foi grande demais, rico demais, profundo demais, para ser resumido em uma história que não explorou tudo que poderia. E quando uma obra tem tanto potencial, um fracasso não vem da ausência. Vem do que foi deixado de lado. Parte 2. A esperança em Vigilante e o retorno ao público. Talvez ainda não seja o fim, porque existe algo interessante acontecendo. O spin-off de My Hero Academia Vigilante. Uma história mais crua, mais urbana, mais próxima do que significa ser herói, sem reconhecimento, sem fama, sem aplausos. E talvez seja exatamente isso que Boku no Hero precisa agora. Voltar às raízes. Voltar ao conceito de que ser herói não é sobre poder, é sobre escolha. Se Vigilante for bem adaptado, ele pode reacender algo que parecia perdido, pode trazer o público de volta, não pelo espetáculo, mas pelo significado. Parte 3. O live action e o risco de superficialidade. E então temos o live action. Mais uma tentativa de expandir esse universo. Mas aqui existe um perigo. Porque adaptar algo como Boku no Hero não é só recriar poderes. É recriar sentimentos. É entender que faz alguém vestir um uniforme, mesmo quando ninguém está olhando. Se o live action falhar nisso, ele não vai ser só um erro, vai ser a confirmação que a essência da obra foi esquecida. Parte 4. Midoriya, o protagonista que não sustentou o peso. E talvez o maior problema esteja justamente onde tudo começa, no protagonista. Midoriya deveria ser o coração da história, mas em muitos momentos ele parece mais uma ideia do que uma presença. Um símbolo de superação se transforma em questionamento. Ele cresce, fica mais forte, mais confiante. Mas será que ele realmente evolui como personagem? Ou apenas segue o caminho que já estava traçado? E aqui entra uma questão importante. E se ele nunca tivesse sido o protagonista ideal? Parte 5. Todoroki como um verdadeiro protagonista. Shoto Todoroki, um personagem dividido entre o fogo e gelo, entre passado e futuro, entre quem ele é e quem ele foi obrigado a ser. Todoroki não luta só contra vilões, ele luta contra sua própria história, contra seu próprio sangue. Isso é o que cria um verdadeiro protagonista. Alguém que não precisa apenas vencer, mas precisa se reconstruir. Se Boku no Hero tivesse seguido esse caminho, talvez a história fosse menos sobre poder e mais identidade. Parte 6. Momo Yaoyorozu, o potencial não aproveitado. Mas existe outra personagem que representa uma das maiores oportunidades perdidas. Momo Yaoyorozu, ela não é só inteligente, ela não é só poderosa. Ela tem algo raro, ela tem visão. Em um mundo cheio de força bruta, ela poderia ser estratégia, equilíbrio, liderança. Momo tinha tudo para ser a Mulher Maravilha desse universo. Uma figura que não inspira apenas força,
mas pela mente, postura e pelo exemplo. Imagina se ela pudesse interagir com grandes heróis dos quadrinhos: Superman, Mulher Maravilha, Batman, Homem-Aranha. Não como alguém inferior, mas como alguém à altura, porque ela seria. Momo poderia representar o que Boku no Hero nunca explorou totalmente: o herói que pensa antes de agir, que lidera sem precisar dominar, que inspira sem precisar gritar. E isso é o poder de verdade. Você tem uma ideia, não tem? Se o seu plano não funcionou, Todoroki, como é que o meu vai funcionar? Deixa disso, anda logo! Eu tô te falando que você é melhor nesse tipo de coisa do que eu! Na votação de representante, você ganhou 2 votos, não ganhou? Um deles foi o meu, porque eu achei que você seria boa nisso. Parte 7. O que Boku no Hero ainda pode aprender? No fundo, Boku no Hero sempre tentou ser uma homenagem, mas talvez tenha faltado coragem para ir além. Porque grandes universos de heróis não são grandes por causa das batalhas, são grandes por causa das ideias. A Marvel constrói humanidade, a DC constrói símbolos. E Boku no Hero, ele ficou no meio do caminho, mas ainda dá tempo. Seja com vigilantes, seja com novas adaptações, seja com uma nova forma para contar essa história. Reflexão. Porque no fim, ser herói não é sobre vencer, não é sobre poder e nem sobre fama. É sobre carregar algo maior do que você mesmo, mesmo quando ninguém reconhece isso. Boku no Hero ainda pode se tornar isso. Ainda pode aprender com os gigantes e finalmente se tornar aquilo que sempre prometeu ser: um verdadeiro legado de heróis. Mas a pergunta que fica é: eles têm coragem de fazer isso?